noite, gente. Boa noite. Que bom estarmos nesta casa que nos acolhe, né, gente? Juntamente com seus voluntários. E com certeza, como o Roberto caracterizou muito bem, com benfeitores espirituais, com Deus, com Jesus. Bom estar aqui, que bom que vocês vieram. E eu agradeço a Deus por poder estar aqui junto de vocês, agradeço pelo convite, para que façamos as nossas reflexões. E a proposta é o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino não é deste mundo. A exemplo da maioria dos 28 capítulos, tendo como título diretamente palavras de Jesus. Os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec começa esse capítulo de uma forma um pouquinho diferente, não dá diferente com relação a muitos dos outros capítulos. Não menciona subtítulo e já traz uma mensagem de Jesus, tirada do capítulo 18 do Evangelho segundo São João, começando com o versículo 33, dizendo que Pilatos, tendo entrado no palácio, mandou vir a ele Jesus. E perguntou para Jesus: És rei dos judeus? A pergunta foi essa: És rei dos judeus? E a resposta de Jesus: Meu reino não é deste mundo. De onde sai o título desse capítulo. Se o meu reino fosse desse mundo, chamou Jesus, a minha gente teria vindo combater os judeus que me prenderam para condenação. Mas o meu reino ainda não é neste mundo. Terminou aí o versículo 36 por aí, e aí pula o texto aqui do Evangelho, do versículo 37. Quando Pilatos insiste com Jesus: És, pois, rei? E a resposta de Jesus: Tu o dizes. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Tu o dizes, eu sou o rei. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade, escuta as minhas palavras. Então tem já bastante coisas importantes para nós refletirmos a respeito. Uma é a pergunta. Vale isso para professor, mas para qualquer de nós que fazemos perguntas. Então, perante a pergunta: Tu és rei dos judeus? Não. Meu reino não é deste mundo. Agora, diante da pergunta: És, pois, rei? Tu o dizes. Eu sou o rei. Então não era rei dos judeus, mas era rei do quê? Da verdade. Então, muitas vezes a gente quer saber alguma coisa, faz uma pergunta e dizem algo que parece desconexo. Mas não é, o problema às vezes não é. Pode que esteja na resposta, mas às vezes é a pergunta. Se faz uma pergunta na expectativa de uma resposta, mas de acordo com a pergunta deve ser a resposta. Rei dos judeus não, mas rei sim, rei da verdade. Outro aspecto importante também nesse capítulo é que nos fala da pluralidade de mundos. Meu reino não é deste mundo. Então tem outros mundos, no qual já impera a verdade, em que Jesus é rei, nos dando notícia de mundos mais evoluídos, que é uma verdade que a doutrina espírita nos dá conta. Também a doutrina espírita, porque Jesus, antes do espiritismo, já nos falou a respeito. E outra questão importantíssima no contexto de doutrina espírita, que é a realidade a qual nós estamos submetidos, graças a Deus, a realidade que nós estamos submetidos, graças a Deus, é a lei do progresso. Com uma simples palavra, um advérbio, ainda. Meu reino ainda não é deste mundo. Se ainda não é, é porque vai ser. Como nós estamos aqui na Terra, não somos perfeitos. Ainda seremos.
como canta o Roberto Carlos na música, que também é uma realidade que também o Roberto Carlos registra na música, seres humanos. Somos seres humanos, não somos perfeitos, ainda. Isso está implícito que seremos, assim como este mundo, que não é o reino de Jesus, porque não é da verdade, né? Segundo o contexto do capítulo, ainda não é, mas será. Lei do progresso, que é uma das leis morais, que a doutrina espírita, que é uma realidade, que a doutrina espírita nos explica, não é o espiritismo que criou, nos explica, que todos nós progredimos, até no contexto do que o Roberto falou há pouco para o amigo que chegou há pouco, o Daniel, que disse que amanhã vai ser melhor. Então, nesse contexto, dada a lei do progresso, a qual nós estamos submetidos e a nossa terra também está, hoje nós estamos simultaneamente na melhor condição e na pior condição. Depende do ponto de vista, da relatividade. Então, com relação ao passado nosso, nós estamos na melhor situação. Nós já fomos bem piores do que somos agora. E com relação à vida, à continuidade da vida, nós estamos na pior situação. Na pior apresentação, porque nós vamos ser bem melhores, dada a lei do progresso. Né? Então, com certeza, se vocês analisarem, vão depreender outras consequências desse texto. Porque os ensinos de Jesus são resumidos, mas muito abrangentes, a gente tem que tirar consequências, e emblemáticos, aplicáveis para quaisquer situações da vida e para muitas outras coisas, além daquilo que está diretamente relacionado. Mas Kardec acha também mais nesse capítulo. E vem nos chamar a atenção para outro princípio. É um princípio, não é uma lei natural. Um princípio fundamental do Espiritismo, que é a existência e a sobrevivência do espírito ao corpo, que se fala muito em vida futura, que é uma expressão recorrente dos evangelhos na doutrina espírita, e que se tem até como princípio da doutrina espírita, que eu gostaria de dizer continuidade da vida, porque como espírito, nós temos uma única vida. Fomos criados por Deus, somos imortais, temos várias existências corporais. Isso sim, várias vidas, várias etapas. Nós, como espíritos, passando por algum corpo. Cada um de nós, que estamos nos vendo aqui, que não seja médio evidente, estamos vendo só os encarnados, estamos nessa apresentação corporal. Mas nós somos um espírito que estamos nessa experiência corporal que se diz vida, vida corpórea, vida biológica, que tem começo, como o espírito teve, criado por Deus, não existiu desde sempre. A vida corporal tem começo, tem meio e tem fim. A vida espiritual não tem fim. Então não tem nem meio também. Se não tem fim, não tem meio. É para sempre. E aí tem uma continuidade. Do ponto de vista de nós, seres espirituais, uma continuidade. Então, a imortalidade do espírito, para ser imortal tem que ter espírito. Senão, tem que ser o espírito sobreviver ao corpo. Então, a vida futura. Que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E está abordado aqui, então, a existência do espírito e a sobrevivência ao corpo. E vejam a organização do Evangelho segundo o Espiritismo feito por Kardec. É uma obra de uma beleza, assim, além do conteúdo, a gente analisar esses outros aspectos. Lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, essa aqui é a terceira obra do corpo de doutrina do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, já na introdução, no item 6 da introdução, nos fala dos princípios fundamentais da doutrina espírita, ou pontos principais, no dizer de Kardec. Então, nos fala da existência de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com seus atributos e tudo mais que a doutrina espírita nos explica, da realidade, então, de Deus. Que é um
princípio fundamental, Deus como Criador de tudo. Depois, então, um outro princípio é a existência do espírito e a sobrevivência ao corpo. Pluralidade das existências, que vai ser o capítulo 4 desse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem focado na pluralidade dos mundos habitados, o capítulo 3º, que trata da pluralidade dos mundos habitados, trazendo a palavra, a informação de Jesus, de que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, muitas moradas, muitos mundos habitados. Deus, Espírito, reencarnação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, e um quinto princípio, são 5 princípios fundamentais da doutrina espírita, o quinto, que é a comunicabilidade dos espíritos, ou as relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal, que está de forma transversal em toda essa obra, com as instruções dos espíritos. Então, já bem no comecinho do Evangelho, desse capítulo, tem essa beleza de conjunto com relação, então, à abordagem aos princípios da doutrina espírita. E segue muito bem organizado esse livro, pela inteligência de Kardec e pelo auxílio de benfeitores espirituais. Nos atendo, então, ao capítulo, nessa abordagem de vida futura, gente, é muito importante, então até vou ler aqui o primeiro parágrafo para nós nos darmos conta do que o Kardec nos esclarece. Então, depois desse texto do Evangelho, capítulo 18, que eu já fiz menção, daí é que vem o subtítulo A Vida Futura, e Kardec escreve assim, no primeiro parágrafo: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão na vida presente, não os compreende ou os acha pueris. Esse dogma pode, pois, ser dogma vida futura. Dogma que é princípio fundamental de uma doutrina. Não é daquele aspecto teológico que fala. Então, esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concorda com a justiça de Deus. Aqui não fala, né, neste livro, neste Evangelho segundo o Espiritismo, que Cristo, a vida futura funciona como eixo da doutrina cristã, dos ensinamentos de Jesus. O que é um eixo? Um eixo é algo em torno do qual gira toda uma estrutura, uma roda, por exemplo. E o eixo também é algo que serve de sustentação. Um carro, um caminhão sem eixo, uma carroça sem eixo, não teria o que sustentasse. E em torno desse eixo gira uma roda. Então, simultaneamente, um eixo é algo em torno do qual gira outras coisas e também um objeto de sustentação. Então, a vida futura é todo o ensinamento moral de Jesus gira em torno disso e dá sustentação à doutrina de Jesus. Porque é algo muito importante, que vem ao encontro da justiça e da bondade de Deus e devendo ser o principal foco, a principal preocupação que nós devemos ter, nos prepararmos para a vida futura, que é, na verdade, a continuidade da vida. Quando nós morrermos, nós não vamos descansar, nós vamos continuar trabalhando intensamente em busca do progresso, em busca da perfeição.
E comenta aqui depois que os judeus tinham uma noção muito vaga da vida futura, e o Cristo veio então ensinar, mas não podia ensinar com todos os detalhes, embora tenha ensinado, como Kardec se refere aqui, que com esse ensinamento ele se refere à vida futura, e depois vem então o Espiritismo e ensina com fatos, vindo os Espíritos contar para nós a realidade, sem sombra de dúvida, de como é a continuidade da vida no plano espiritual. Situação porque nós já passamos, nós que estamos encarnados aqui, já passamos nas outras encarnações anteriores que nós tivemos e vamos passar quando sairmos desta encarnação em que estamos e passarmos então para a vida espiritual. É a vida que segue, gente. Nada tão diferente em termos de grau evolutivo daquele que nós nos encontramos. Tem muito o que analisar, mas vamos para o tópico seguinte, que é a realeza de Jesus. Que Kardec fala que Jesus disse que não era rei da terra, não era rei dos judeus, não era rei, meu reino não é desse mundo, mas será que Jesus não tem uma realeza, não tem uma realeza na terra? E aí passa a fazer considerações, e nós, para concluir que Deus realmente tem uma realeza na terra, e nós indo para o dicionário, para ver o que significa realeza, é qualidade de rei. Grandeza, qualidade de rei. E o que é rei? Quem que é rei? Não é no sentido político, no sentido de sistema de governo, dos impérios, das monarquias em que tem... No império tem imperador, então nas monarquias tem um rei. Atualmente, a Arábia Saudita, por exemplo, sei que tem um rei. Nosso professor de história, presidente desta casa, sabe de vários outros. Não é mais presidente? Do divino agora, né? Tá certo, desculpe, então. Mas já foi. Então, já foi rei, inclusive, sempre será majestade. Então, não é nesse sentido. Então, é realeza, é grandeza, é qualidade de rei. E o que é rei? Um indivíduo que se destaca entre os seus semelhantes. Assim, nós temos, por exemplo, o rei do futebol. Essa acho que todo mundo sabe, né? Quem é o rei do futebol? Quem é? Pelé, isso aí. Que se destacou entre os seus semelhantes. O rei da música popular brasileira. Essa eu concordo plenamente. Porque ele se destaca entre os seus pares. E Jesus nos ensina os benfeitores espirituais, o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, ele é filho de Deus como nós, humano como nós, esteve encarnado na Terra, está em espírito como nós já estivemos e estaremos, porque nós ainda precisamos reencarnar por enquanto, Jesus já não precisa mais, e ele tem esse destaque, então, em moralidade, em sabedoria, em capacidade de influenciar, a tal ponto que ele não está na história, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, dada a sua grandeza, a sua magnitude, então, e também as suas influências transformadoras na Terra, e também a sua presença na Terra, enquanto que os outros reis passaram, e Jesus está presente, inclusive ele está aqui conosco, façamos bonito perante uns aos outros, em respeito a si próprio, em respeito uns aos outros, e também em respeito a Jesus, está bem faceiro aqui, bem alegre, como nós estamos também, tá? Coisa boa. O próximo tópico, gente, ainda da palavra de Kardec, é o ponto de vista. E fala da influência moralizadora que nos traz esse entendimento da vida futura. Quando nós nos damos conta que nem tudo se acaba na quarta-feira. É vida que segue na quinta, depois da quarta-feira de cinza, tem uma música, né, que para tudo se acabar na quarta-feira. É vida que segue, então nós temos que nos preparar sempre para o futuro. E nos preparamos, né? Quando nós éramos mais novos, e alguns até agora, estudando, sem ganhar nada, gastando,
e estudar uma coisa meio alegre, turno, mas às vezes é meio chato e tudo, mas a gente visando o futuro. Depois trabalhando, visando, dentre outras coisas, as férias, o fim de semana, a aposentadoria. Então, nós temos sempre focados no futuro. Né? Agora, muitos de nós focados no nosso, em si próprio, nos netos e assim por diante. Então, por que não focarmos, não estarmos focados com esta realidade, continuidade da vida? Nos prepararmos para o melhor e estamos fazendo isso. E, claro, sempre podemos melhorar. Então, o ponto de vista. E é muito importante essa questão nesse aspecto e em todos os outros, gente. Porque nós agimos, reagimos, nos determinamos de acordo com o ponto de vista que temos, de acordo com a percepção, ponto de vista que temos de si próprio, o que nós somos, quem nós somos, quem é o outro, a realidade do mundo, a realidade do homem, de ser humano. Então, por isso que é tão importante nós termos autoestima, reconhecermos a grandeza de cada um de nós e termos respeito pelo outro. Porque cada um de nós é criação de Deus, uma individualidade, um espírito mortal destinado à perfeição e à felicidade plenas. Graças a esse contínuo que é a vida espiritual. Ora encarnado, ora desencarnado. Por isso que é tão importante levarmos em conta a vida futura e nos valermos dos ensinos do Cristo, cuja doutrina gira em torno da vida futura, porque é o eixo da doutrina de Jesus que deve ser o nosso foco. Mas encaminhando para o final, embora essa abordagem tivesse um título de integração do conteúdo abordado, ainda nesse capítulo tem instrução dos espíritos, que é só um, de um espírito, que é de uma rainha de França, tendo esse tópico com o título uma realeza terrestre. Então fala que a rainha era uma rainha da terra, que a gente já nem lembra mais, de Jesus a gente lembra, porque ele tem a sua grandeza, a sua realeza mesmo, falando que a rainha, ao morrer, ao ir para o plano espiritual, achou que ia continuar com as mesmas luxúrias, as mesmas benesses que tinha na terra. E qual a sua frustração? Tendo que ser auxiliada, tendo que pedir auxílio para as pessoas que ela considerava, porque não existe insignificante, mas que ela considerava as pessoas mais insignificantes que serviam ela. E ela teve que pedir apoio, e até tem histórias que conta, até de um pregador, um explanador do Evangelho Espírita, que quando desencarnou, foi um benfeitor espiritual levar ele para os aposentos dele. E aí viu um palácio muito lindo. Será que aqui? Não, esse aqui é da Dona Maria. Mas a Dona Maria era uma faxineira, que até fazia faxina lá em casa. Mas é dela. Aí mais adiante, um outro palacete, sobrado, lindo. E essa casa aqui é do João. Mas o João, aquele que fazia capim, e o centro espírita também, poxa, ele ficou imaginando a casa dele. Aí chegou lá, mais adiante, um casebrezinho assim, daqueles, porque era uma situação semelhante. Não é pela patente que tenha, pelo que a pessoa diz apenas, embora falar coisas boas seja muito importante, que a gente vai angariar boas condições. E sim, pela forma como nós encaramos a vida, sem queixume, fazendo melhor em qualquer posto em que estejamos, claro que sempre procurando o melhor, sem nunca reclamar de Deus, essas vantagens todas que a gente já tem muito e que pode melhorar. Então a rainha não tinha feito bom uso da sua realeza. E explica no parágrafo que aqui, referindo-se à vida espiritual, pela qual nós já passamos e vamos passar mais uma vez, é assim: para se preparar um lugar neste reino, no reino espiritual, é preciso a abnegação, o desprendimento de tudo, das coisas materiais, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes.
que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Então, tem outras coisas, mas este parágrafo aqui é bem representativo, então, do que nós devemos não é o caso, podemos fazer, então, para angariar uma condição melhor na vida futura. Agora, ser humilde não significa fugir da raia, gente. Podemos ser simultaneamente humildes e prestar serviço na seara que se proporcione na nossa existência. Tem pessoas, por exemplo, que por questão de humildade não quer ser presidente de centro espírita, que dá para fazer, dá o que fazer. Uma responsabilidade e tudo mais. Mas isso não vai encher a bola da pessoa necessariamente. Inclusive, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no encontro dessa questão da situação da rainha no plano espiritual, o capítulo que trata, focado na humildade, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, né, porque deles é o reino dos céus, tem duas passagens que diz que os mais poderosos da terra descerão, pelo princípio das reencarnações sucessivas, os mais poderosos descerão as posições mais ínfimas, desde que tenha dominado o orgulho e a ambição. Se tenham feito bom uso do status, qualquer que seja que tenha conseguido atingir, é razão para crescimento. Não vamos nos omitir. Isso, e ainda nas instruções dos Espíritos também, repete de forma diferente, uma expressão diferente, a mesma coisa. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, terão que obedecer as pessoas mais ínfimas numa próxima encarnação. Ali abordando a questão da vida futura, da continuidade da vida, já numa próxima reencarnação. Mas antes da próxima reencarnação tem a vida do plano espiritual que a rainha se refere. Então, gente, pensemos sempre trabalhando, agindo, convivendo com alegria, mas sempre pensando, refletindo e buscando a melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, tirando as consequências, e um deles é esse da vida futura. Tenhamos, então, o nosso ponto de vista das coisas baseado na vida futura própria e dos outros. Respeitando, então, a si próprio e aos outros, porque, assim como Jesus, nós somos grande coisa também. E vamos em frente. Muito obrigado, gente, por terem vindo, por terem acompanhado, por terem me dado bola. E vamos, então, nos preparar para os passos com o Roberto.